Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero também desejar uma boa tarde a você que está sentado aí ouvindo o som desta caixa e junto conosco adorando ao Senhor Jesus. Saiba que você não é um acaso de você estar com esta oportunidade nesta tarde. Aprove ao Senhor Jesus tocar na sua vida, para que neste exato momento você estivesse aí onde você está, sendo alcançado pelo som desta caixa e principalmente pela poderosa palavra de Deus e o Espírito, a qual falará, como já tem falado ao meu coração, e também falará nesta tarde poderosamente com você, com a sua vida. Eu gostaria nesta tarde de te dar um excelente conselho. Há um dito popular por aí que conselho, se fosse bom, não se dava. Eu discordo disso. A partir do momento que nós aconselhamos a você a ouvir algo da parte de Deus, algo que traz benefícios materiais e principalmente espirituais para a sua vida, eu tenho isso como um bom conselho e realmente é um bom conselho. Então ouça você nesta tarde um bom conselho da parte do Senhor Jesus. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo poderoso de Deus falar com a sua vida. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus bate a porta dos nossos corações. Se nós abrirmos o nosso coração, convidando Ele a entrar em nossas vidas, diz a palavra de Deus que Ele entrará em nossas vidas, ceará conosco e nós com eles. Louvado seja o nome de Jesus. Abra o seu coração nesta tarde, deixe o Senhor Jesus falar a sua vida. Eu quero também agradecer desde já a oportunidade que nos é dada. Trago a saudação do meu pastor Douglas Guedes, homem de Deus, que tem nos ajudado, nos abençoado, nos instruído no caminho santo de Deus, nas veredas da justiça. Quero convidar você rapidamente para abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 1. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 1, e depois logo em seguida nós iremos lá para o final da Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 1 também, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pulemos agora para a carta de Paulo aos Colossenses, a partir do versículo 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tens
ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Louvado seja o nome de Jesus por esta palavra. Aleluia. Talvez não apenas eu ler, fazer leitura desta palavra, destes textos sagrados, da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, talvez a primeira momento que nós ouvimos esta palavra, por ela ter uma extrema profundidade espiritual, talvez eu e você não tenhamos uma boa compreensão do que a Bíblia Sagrada quis relatar nesses dois textos. Mas eu quero dar início dizendo, em relação ao primeiro texto, onde nós lemos que o verbo estava no princípio e o verbo era o próprio Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E talvez você não tenha uma boa compreensão disso, e eu quero tentar de alguma forma esclarecer um pouco a partir de então. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu quero dar início nessa ministração da palavra de Deus, dizendo a você que tem recebido pessoas batendo no portão da sua casa, como eu também tenho recebido pessoas batendo no portão da minha casa, praticamente todos os dias nós vemos acontecer isso, e pessoas estão pregando que Jesus Cristo é apenas uma criação de Deus e Ele não é o próprio Deus. É por isso que eu fiz questão de ler em primeiro momento este livro sagrado, onde diz que Ele estava no princípio, Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vocês precisam entender, como eu também preciso, que nem toda pessoa que diz o nome de Jesus, ele realmente vem da parte de Deus para a sua vida. Precisamos compreender algo nesta tarde, e eu gostaria muito que você desse uma boa atenção. Não é falar sobre placas de igreja, não é no falar sobre religião é que alcançamos a salvação. Segundo a Bíblia Sagrada, nenhum outro nome há dado entre os homens, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há ao qual devemos ser salvos, senão o nome santo e bendito de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. A partir de então, pulemos para o segundo texto, onde nós vemos a grandeza, a soberania, a supremacia de Cristo, onde Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Talvez é um pouco complicado compreender isso ao primeiro momento, mas eu quero dizer algo e tentar traduzir de uma forma bem simples a você nesta tarde. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou todas as coisas, Ele criou a mim e a você, e nesta tarde eu quero dizer algo que talvez você não saiba. Você foi criado para adorar a Deus. E assim sendo, por causa de um homem chamado Adão, a qual lá no começo da criação desobedeceu a voz de Deus, pecando, e assim a partir daí constituiu-se um grande abismo entre o homem e Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a partir de então, nós temos uma separação da parte de Deus, quer você queira, quer não. A partir do pecado que o primeiro homem cometeu diante de Deus, criou-se um grande abismo, e a Bíblia Sagrada deixa bem claro em Romanos isso: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E um pouco mais adiante no livro de Romanos está escrito que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero explicar um pouco isso a você. A partir do momento que eu e você somos descendentes de Adão, temos a descendência adâmica sobre nossas vidas, nós nascemos pecadores. E a verdade é que eu e você precisamos reconhecer isso. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos entender que somos pecadores e assim buscarmos, através do reconhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do arrependimento, nós precisamos entender que precisamos nos achegar a Deus para assim alcançarmos a salvação.
A salvação ela não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação ela não vem através do seu dinheiro implicado em boas ações, em casa de doações, em casa de câncer ou de qualquer outro tipo de trabalho social. A salvação ela só vem por intermédio da pessoa bendita de Jesus. Louvado seja Deus! E é através da cruz do Calvário, ao qual o Senhor Jesus deixou-se os seus atributos divinos e se humilhou como um mero ser humano, veio a esta terra morrer por mim e por você. A Bíblia Sagrada nos deixa bem claro isso. O apóstolo chamado Paulo, ele escreveu à igreja de Coríntios algo muito interessante, que nesta tarde cabe a mim e cabe a você compreender de uma forma bem clara e bem objetiva. Paulo disse assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos entender algo da parte de Deus nesta tarde. Eu e você somos criaturas de Deus. Quer você queira ou não, você é uma criatura de Deus. A diferença é o seguinte: a diferença é que aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a palavra de Deus diz que estes tornam-se filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para esses filhos de Deus há uma esperança. E a esperança que a Bíblia trata não é a esperança de um dia melhor terreno, porque este mesmo homem chamado Paulo diz: aquele que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável dos homens. Louvado seja o nome de Jesus. A esperança que eu tenho e que esses irmãos que aqui deixaram os seus afazeres, os seus lares, o seu descanso, os seus adversos compromissos, nós temos uma esperança diferente da esperança do ser humano. O ser humano espera o seu dia de amanhã ser melhor. Em relação ao trabalho, nós esperamos receber uma promoção, um subir de cargo. Em relação ao nosso automóvel, nós queremos trocar de um para o outro para melhor. Esta é a visão do ser humano, da criatura de Deus. Mas nós que nesta tarde estamos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos uma esperança diferente. A nossa esperança é uma vida eterna no reino celestial de Jesus Cristo, onde Ele reinará para todos sempre, com o seu povo, a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja é tão importante que o próprio Jesus chamou ele do seu corpo. O próprio Jesus chama a igreja da sua noiva, a noiva do Cordeiro. A igreja é importante na terra, pois ela é sal e luz deste mundo. Nós estamos aqui proclamando o Evangelho de Jesus. Nós não estamos pedindo dinheiro para você. Nós não estamos falando que você deve vir para uma Assembleia de Deus, porque a religião ela não salva em si mesma. E eu provo isso você na Bíblia Sagrada. Existe um homem chamado Nicodemos, neste mesmo evangelho ao qual nós lemos, no capítulo 3, chamado Nicodemos. Este homem era muito religioso, ele tinha toda a instrução da sua época, era um homem que conhecia a palavra de Deus, ele era um homem fariseu, ele tinha bom conhecimento da palavra de Deus. Todavia ele chegou diante de Jesus, diante do mestre, e perguntou: mestre, como que eu faço para receber a salvação? E talvez essa é a dúvida que está neste momento no seu coração. Eu quero explicar a você através dessa passagem bíblica. Este homem diz: mestre, como podemos receber a salvação? Jesus respondendo a ele diz: é necessário que você nasça de novo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos entender o que é o novo nascimento, o que é regeneração. E nesta tarde, através do Espírito Santo de Deus, será revelado para a sua vida o que é novo nascimento, o que é regeneração. Louvado seja o nome de Jesus. Este homem, em suas dúvidas, perguntou novamente a Jesus: porventura seria possível eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Seria isso o novo nascimento? O mestre Jesus Cristo respondeu: não é isso. Você está entendendo tudo errado. É necessário uma mudança de vida, uma mudança radical. Se
Se você cometia tais pecados e tais pecados, você vai ter que abrir mão deles. Louvado seja o nome de Jesus. O irmão aqui nesta tarde leu Mateus 16, 24. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Isso chama-se novo nascimento. É você negar o desejo da sua carne, o desejo dos seus olhos, o orgulho, a soberba da sua vida. O profeta, chamado profeta do amor, o apóstolo do amor, aliás, ele bem sabia, bem compreendia isso, quando ele escreveu: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba, o orgulho da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. E o mundo passará, e os seus desejos pecaminosos também passará. Todavia, aquele que faz a vontade do Pai permanecerá para sempre. Estamos tratando aqui de vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Compreendendo isso, precisamos entender, você que está ouvindo o som desta caixa, os desejos da carne sempre vai te levar ao contrário das veredas da justiça, dos caminhos do Senhor Jesus. A nossa carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Precisamos entender que se nós estivermos vivendo uma vida pecaminosa, debaixo do desejo da carne, dos olhos e do orgulho da vida, do achar-se autossuficiente, a ponto de acreditar que não precisamos de Deus, não precisamos do Evangelho, não precisamos de Jesus, não precisamos do Espírito Santo, saiba de uma coisa: este orgulho, esta arrogância, esta falta de conhecimento das Escrituras Sagradas vai fazer com que você caminhe a passos largos para o inferno. O inferno é uma realidade, não é lenda, não é novela global, não é novela da Record, é uma realidade. O próprio Jesus Cristo, no seu ministério terreno, falou mais sobre o inferno do que os seus 12 discípulos juntos. Toda vez que Jesus Cristo pregava a sua palavra, ele era xingado, ele era afrontado, colocavam ele para fora da cidade, porque ele não passava o dedo no ego de ninguém, ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir, ele falava o que elas necessitavam, e que as pessoas necessitam desde aquela época até hoje, é conhecer a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, reconhecendo a vida pecaminosa que eu e você tem, pedindo a misericórdia e a graça de Deus, e assim sendo, você será apresentada a você a salvação por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Provérbios de Salomão, o homem mais sábio da sua época, ele disse assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você está compreendendo que o Espírito Santo fala nesta tarde a você? É necessário não encobrir, não colocar debaixo do tapete. É necessário confessarmos os nossos pecados, porque a carta de Paulo aos Romanos nos instrui. É necessário confessarmos os nossos pecados, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos, e a verdade não está em nós. Todavia, se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome de Jesus. Você está compreendendo o que Jesus está falando para você? Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é o seu dinheiro que é capaz de comprar a sua salvação. Não é a sua bondade aos seus olhos, a sua ótica humana é que traz salvação a você. A salvação, ela vem através do momento que você compreende a necessidade de ter a salvação em sua vida, e a partir daí Deus poderoso apresenta a você o seu Filho Jesus Cristo, aquele que quer salvar, aquele que morreu em seu lugar. Era para mim e para você estar naquela cruz, sendo sofrido, morrendo uma morte terrível, dolorosa, sofrida, a morte mais sofrida da época. Jesus morreu por mim e por você. Não é necessário entrar em termos doutrinários ou teológicos.
É necessário falarmos que Jesus salva, como alguns irmãos que aqui falaram já através deste som desta caixa e através dos louvores. Não é no muito falar, não é no muito fazer, mas é no crer, no se arrepender, no se converter dos maus caminhos. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta tarde eu gostaria que você entregasse sua vida ao Senhor, confiasse nele e saber que Ele tudo fará. Louvado seja o nome de Jesus. Se você está numa situação difícil, talvez financeira, talvez na sua saúde, talvez a sua família tenha estado em grande atrito, confusão, briga, discórdia, saiba que é o espírito maligno, demoníaco, operando na sua família. Mas a Bíblia diz algo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que Jesus morreu por mim e por você, e nesta tarde Ele está falando ao seu coração através da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero dizer algumas situações bem rápidas, no qual nos afastam de Deus, e talvez você está enquadrado em algumas delas, como eu com certeza estive enquadrado em várias. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira dela é a amizade. As amizades que nós achamos que temos no mundo faz com que nós nos afastamos de Deus. Outrora eu tinha um comércio, eu tinha uma loja de surf e de skate, eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha dinheiro a oferecer aos meus amigos, e sendo desta forma eu era rodeado de muitos amigos. Mas é necessário às vezes, muitas das vezes, nós temos que perder tudo para enxergar que aquilo que nós necessitamos se chama Jesus Cristo. Assim aconteceu na minha vida. Eu tive que perder tudo para enxergar que eu só precisava de Jesus na minha vida. E talvez esteja acontecendo isso com você. Talvez você chegue numa sexta-feira à noite, você é rodeado de muitos amigos, companheiros que fazem questão de pagar um copo de cerveja, de oferecer um cigarro, de colocar um cigarro de maconha na sua boca, de fazer com que você experimente o crack, a cocaína e diversos entorpecentes que nós temos hoje na atualidade. Mas eu quero dizer uma verdade dura, mas é verdade. Essas pessoas não são seus amigos. Fizeram muito isso comigo. Ofereceram de todas essas coisas a qual eu tenho falado. E eu era muito requisitado porque eu tinha algo a oferecer. Eu tinha um carro bom a oferecer aos meus amigos. Eu tinha dinheiro para pagar cerveja para eles. Eu tinha dinheiro para nós sairmos com várias mulheres. E então, sendo assim, eu tinha muitos companheiros. Mas um dia eu fui acometido de 7 assaltos no meu estabelecimento, um consequente do outro. E ali o inimigo tentou ceifar a minha vida muitas vezes. O rapaz colocou a arma dentro da minha boca e apertou o gatilho, querendo ceifar a minha vida. Mas Jesus Cristo, o Deus que eu estou pregando aqui, tinha um plano na minha vida. E a bala daquele revólver não saiu, porque aprove a Deus eu estar nesta tarde aqui, pregando o Evangelho de Jesus para a sua vida. Quer você acredite ou não, muitas vezes o Senhor Jesus me livrou da morte. Nesta avenida qual é no seu nome, eu já capotei um carro aqui, estava bêbado, encharcado de cachaça, e eu estava descendo essa avenida correndo, e eu capotei um carro há uns 3 ou 4 anos atrás, de madrugada. Mas nada aconteceu a mim, nem as pessoas que estavam comigo, porque mais uma vez o Senhor me dera livramento. Outras vezes mais, se eu for contar aqui as experiências que eu já tive com Deus, eu passarei a tarde inteira falando. Porque Jesus, quando Ele tem um plano na nossa vida, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que possa parar o operar de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem será capaz de impedir as mãos de Jesus trabalhando na minha vida e na sua? Outra coisa que nos afasta de Deus é a vergonha e a timidez. Talvez se nós chegarmos e falar, poxa, esse negócio de Jesus aí está mexendo com o meu coração, com a minha vida. Mas as pessoas que nos rodeiam vão falar, isso é caretice, isso é conversa fiada, isso é as pessoas que não têm o que fazer, que pregam o Evangelho. Eu também falei muito isso na minha vida. Mas
não teve como escapar. Jesus tinha um plano na minha vida, e eu quero profetizar que Ele também tem um plano na sua vida. Jesus, Ele é poderoso para te libertar do vício da bebida alcoólica, do vício do cigarro. A Bíblia Sagrada ensina, nos instrui, que tudo aquilo que nós somos vencidos, nós nos tornamos escravos daquilo. Bem verdade é que um algo de 10 centímetros é capaz de escravizar o ser humano. O cigarro, ele tem o poder de escravizar a vida do homem. Mas, todavia, o Jesus Cristo que nós pregamos nessa tarde tem poder para libertar. Basta conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Eu quero continuar em relação ao texto lido nesta tarde. De uma forma mais simples, Paulo se expressa. Esse mesmo homem que escreveu a carta aos Colossenses, ele escreve aos Coríntios no primeiro século da era cristã. Ele diz assim, em simples palavras, tentando explicar de uma forma melhor a palavra que nós lemos nesta tarde em Colossenses. Ele passa a mesma instrução à igreja de Corinto, dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Um homem santo, um homem imaculado, sem mancha de pecado, sem sujeira nas suas vestes. Ele despiu-se de seus atributos, desceu aqui como homem, mostrou para mim e para você que é assim capaz de viver uma vida santa, agradável, justa, perfeita diante de Deus. É isso que Jesus fez. Ele mostrou que era capaz disso. Ele nasceu, viveu, morreu sem pecado, e assim sendo, Ele teve o poder sobre a morte. É por isso que a nossa religião, o cristianismo, faz diferença das demais religiões. A religião, o cristianismo, a qual nós pregamos aqui nesta tarde, ele tem o poder, a esperança de nós sermos ressuscitados com Cristo. Bem verdade é que eu e você, daqui a 30, 40, 50, no máximo 70 anos, estaremos debaixo da terra como pó, se assim o Senhor Jesus não voltar antes. Mas daqui a alguns anos, algumas décadas de anos, estaremos debaixo da terra. E a Bíblia nos ensina que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O nosso corpo voltará para debaixo da terra, como do pó veio, do pó tornarás a voltar. Nosso espírito volta para o dono dele, que é o Deus Todo-Poderoso. E a pergunta que cabe nesta tarde é em relação à sua alma e à minha alma. Para onde vai a minha alma e para onde vai a sua alma? Se saindo daqui você morrer, você vier a óbito, para onde vai a sua alma? Talvez você diga: eu pago as minhas contas em dia, eu não traio a minha esposa, o meu marido, eu cuido bem dos meus filhos, trago uma boa educação a eles, invisto em sua educação. Mas eu quero trazer uma dura realidade a você. Isso não é suficiente para trazer a salvação para a sua vida. É necessário você reconhecer a Jesus. É necessário você não encobertar as suas transgressões e confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia Sagrada diz, este mesmo homem qual nós estamos falando nesta tarde, chamado Paulo, ele nos instrui este caminho. Ele disse assim: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E nesta tarde eu quero fazer um apelo. Eu quero convidar a você que de alguma forma sentiu algo diferente no seu coração, na sua mente. De alguma forma o seu coração está mexendo, está aquecendo, de alguma forma você sentiu o poder da palavra de Deus. Eu quero fazer um convite a você para estar vindo até aqui conosco. Estaremos orando pela sua vida. Bem verdade é que precisamos reconhecer com o coração e confessar com a boca diante de testemunhas. Mas talvez a sua timidez, a sua vergonha faça com que você não tenha coragem de estar aqui no meio da igreja bendita do Cordeiro. Mas daí mesmo onde você está, o Espírito onipresente de Deus estará com você. E se você juntamente comigo orar ao Senhor
confessando seus pecados, dizendo que reconhece a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, saiba que a sua vida vai mudar. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fará novo na sua vida. O que eu estou pregando aqui é que não é que a partir de você aceitar a Jesus, você vai trocar de carro amanhã na segunda-feira. Não é a partir daí que você vai deixar de pagar aluguel e ter a sua moradia própria. Eu estou dizendo que o seu nome será rolado nos céus. Eu estou dizendo que o seu nome irá para um livro da vida eterna. Você terá a esperança que todas essas pessoas têm, que o Senhor Jesus prometeu que viria buscar a sua igreja. É isso que eu prego nesta tarde. Porém eu sei também que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nesta tarde eu paro aqui as minhas palavras e apenas quero fazer uma oração. E gostaria muito que você abrisse o seu coração a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te louvamos pela oportunidade de proclamar o Teu Evangelho, as boas novas de salvação, através do intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, Pai, bem sabemos, Pai, os nossos olhos físicos estão contemplando pessoas, Pai, ouvindo a Sua palavra. Pai, as minhas palavras, as minhas frases, os meus contextos diante da Tua Bíblia não tem poder de convencer essas pessoas que elas necessitam da salvação, que elas necessitam reconhecer ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Todavia, Pai, a Sua palavra nos instrui que o Espírito Santo tem poder de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Sendo assim, Pai, que o Seu Espírito Santo possa falar melhor a cada coração nesta tarde. Que o Senhor possa convencer o homem do seu pecado, da justiça, do juízo. Enfim, Senhor, a Sua é a obra. A Sua, Senhor, é a supremacia, a majestade e soberania. Nós estamos aqui, Pai, apenas como instrumentalidade da Tua parte. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por essas pessoas, para que elas alcancem, Pai, a salvação. Pai, que elas tenham, Pai, a graça sobre suas vidas, que a misericórdia, Pai do Senhor, venha sobre a vida dessas pessoas que fecham seus corações, que, Pai, com arrogância, com ignorância, Pai, não compreendem a sua necessidade de salvação. Todavia, Pai, eu entrego ela nas Tuas mãos e, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar melhor aos corações dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego as minhas súplicas nas Tuas mãos e agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Muito bem, queremos nós agradecer a todos que ouviram a palavra de Deus nesta oportunidade, nesta tarde. Que Deus vos abençoe a cada um. E queremos convidar a você a estar conosco hoje, ainda ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Astorga, número 420. Você está convidado a estar conosco naquele lugar. Também queremos dizer a todos vocês que nós aqui estamos todas as terças-feiras. Aqui está aberta esta porta e vocês quiserem estar conosco, a porta está aberta e vocês sejam bem-vindos a estar conosco nestas reuniões. Aqui se encerra também esse culto da Igreja Evangélica a Assembleia de Deus em Curitiba. Deus o abençoa a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.